que tem o Sr. Onésio, que ele é professor há quantos anos, Onésio? Desde 89. Então a gente vai fazer um bate-papo com esse pessoal, né? 31 anos. Ele foi por vias diferentes das do Jorge, tá? Então, primeira coisa, vamos deixar eles se apresentarem aí com calma. Primeiro Jorge, vai lá. Primeiro Jorge. Bom, agora a gente já me conhece, meu nome é Johnny, dou aula de desenho magráfico aqui em Ferraz. Alguns aqui já foram meus alunos e alguns continuam sendo. Comecei a desenhar aquele galo clichê de todo mundo, desde pequeno, desenhando, circular, rabiscando. Só que aqueles desenhos bem chulé mesmo. Depois fiz um curso em 2004, foi quando eu conheci o Cleiton, foi o meu primeiro professor de arte, de desenho. Depois desse curso saí de lá com dificuldade de desenhar ainda, mas depois fui aprimorando algumas coisas. Saí no banco, fazer um curso depois disso, só que eu fui sempre desenhando em casa, quando era. Faço parte do famoso grupo que antigamente chamavam de nerd, né? Que era um termo pejorativo. Antigamente chamar de nerd não era tão legal, né? Isso era o estranho, isso era o excluído. Então, não tinha muito amigo, não tinha nada, então só desenhava, assistia anime e ia quadrinho e livros. Isso me ajudou bastante a desenvolver o traço, desenvolver a lição de história, de escrever. Uma coisa que eu só usei há muitos anos depois. Desenvolver mais trabalho, como faço agora. Em 2016, 2015, 2016, eu fui convidado a dar aula na escola e comecei um curso de pré-vestibular de História e depois me convidaram a ficar lá para dar aula de desenho. Antes disso, eu fiquei parado quase 10 anos sem desenhar, né? Então, o curso me ajudou, na verdade, a desenferrujar o meu traço. Não era tão bom assim, mas eu não passava o tempo, né? Então, foi isso. Desenhando desde pequeno e agora, depois de 10, 20 anos de desenhar, de trabalhar com isso daí, comecei a viver digamos que uma parte da minha renda hoje em dia eu tenho desenho. Legal. Esse é o Johnny, gente. Agora vamos conhecer o Onésio. Vai lá, Onésio, fala um pouco de você. Todos alunos. São alunos meu e do Johnny aqui, né? Legal. Eu estudo aqui de sábado também. Eu faço arte digital com o Cleiton. Estou aprendendo a desenhar no digital agora. O Cleiton já me apresentou, eu sou Onésio. Eu moro aqui em Ferraz há 17 anos. E a vida inteira eu passei em Guaianazes, Itaquera. A minha história vai diferente da dele, né? Esse ano agora eu completo 55 anos. Então eu já sou um cara bem vivido, né? Eu sou professor há 31 anos na rede pública. Eu dou aula de arte no estado, na rede estadual. Dou aula numa escola aqui em Guaianazes. E trabalho na Prefeitura de São Paulo há 25 anos, sou professor da Prefeitura também, trabalho na Diretoria de Ensino de Guaianazes. A Diretoria de Ensino de Guaianazes, ela cuida das escolas do Lajeado, de Guaianazes e da cidade de Tiradentes. Eu trabalho no setor pedagógico, um setor é um setor que mexe com um monte de projeto. E o meu trabalho lá no setor é um trabalho mais voltado para a parte artística. Então eu não me considero desenhista, eu sou um cara que gosta de desenhar. Conheço o Cleiton desde 2005, 2006, a gente se conheceu aqui. E eu sou um cara que eu sempre gostei de desenhar e eu nunca enfrentei um curso de desenho. Nunca fiz curso de desenho. Eu fui alfabetizado, entrei na escola na época que o Brasil era governado por generais militares. O exército já mandou nesse país durante 20 anos. Então eu entrei na escola na época ainda que era governo militar, estudava aqui na Parada 15. E eu sempre gostei de ler quadrinhos. Imagina você que eu lia o Fantasma, não sei se vocês conhecem, mas são meus heróis preferidos. É o Fantasma, o espírito que anda, o Zorro, aquele de cavalo, Zorro. Eu gosto do Mandrake, que é o mágico, e gosto do Surfista Prateado. Surfista Prateado, que é um herói solitário. E li muito Disney. E eu era muito criticado por isso, porque na escola não se podia ler quadrinhos. Quadrinhos não alfabetizavam. Tem um agravante. Eu sou canhoto. Tem canhoto aqui? Além de eu e Cleiton? Sou canhoto. E sofri bastante por ser canhoto. Porque a minha professora teimava que eu tinha que escrever com a mão direita. E eu não conseguia. Sofri muito, até preconceito por ser canhoto. E gostava de desenhar na escola. Gostava de desenhar. E na minha época, quem desenhava era vagabundo.
gente que não quer saber de nada. E a professora falava, minha mãe se chama Efigênia, dona Efigênia, o Onésio desenha muito. Menino, sem parar de desenhar, isso não vai levar a nada. Arruma um emprego, vai ser alguém na vida. Arruma um emprego, vai ser alguém na vida. Porque desenho é coisa de vagabundo, né? Enfim. E eu cresci com essa pegada e sempre quis trabalhar com desenho. Porque eu via que as revistas em quadrinhos que eu lia eram desenhadas por mãos humanas. E eu achava que quem desenhava era uma pessoa acima da... Continuo achando, viu? Que quem desenha é acima da média, né? Porque para criar e para desenhar a pessoa tem que ser inteligente, tem que estudar. E eu era fã dos desenhistas de quadrinhos, não conhecia nenhum. E eu gostava de desenhar. Meu pai é um cara que alcoólatra, bebia pra caramba, pedreiro, estudou até o 2º ano. A minha mãe é analfabeta, minha mãe nunca foi para a escola, minha mãe tem Alzheimer hoje, tem 82 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, 16, era um moleque. Eu tenho 11 irmãos, então eu tive que me virar sozinho. Mas eu sempre acreditei no desenho, porque eu achava que o desenho me livraria de algumas coisas. E com certeza o desenho me livrou. Posso fazer uma pergunta já para começar a ter as perguntas? Depois, se vocês tiverem pergunta, a partir do momento que ele começar a falar e tiver pergunta, só levanta a mão, que ele vai saber o que você vai perguntar. Você quer continuar perguntando mais uma partezinha? Só uma coisinha. Então assim, só uma coisinha. E eu acreditava que o desenho me livraria. Eu fui criado na Parada 15, no meio da marginalidade. Né? Eu dou aula na cidade, trabalhei na cidade de Tiradentes durante muito tempo. E eu tenho muito respeito para aluno de escola pública. Eu estou ligado que aqui só tem aluno de escola pública. Se não for todos, a maioria. E na escola pública a gente se lasca, né? Porque falam que a escola pública não ensina, que professor de escola pública é tudo vagabundo, eu sou professor de escola pública. Enfim, e eu acreditava que o desenho me livraria de algumas coisas. E me livrou. Eu já vi de tudo nessa vida, eu já experimentei de tudo nessa vida. Eu já vi de tudo, já tive a oportunidade de ver muitas coisas, mas eu nunca me levei para nada, porque a arte ela foi primordial. Agora, sempre gostei de desenhar, uma vez só para a gente começar a esquentar esse amadurecimento do desenho. Eu tinha 13 anos e fui trabalhar, porque a gente trabalhava cedo, viu? Com registro em carteira, hoje não pode mais. Com 13 anos eu fui trabalhar no centro de São Paulo. E uma vez passando pela Praça da República, eu vi um cara desenhando o rosto. Eu nunca vi aquilo, eu fiquei paralisado. Falei, cara, isso é possível? O nome do cara é Rubens Balia, lembro até hoje, nunca mais achei. E o Rubens estava desenhando o rosto, esboçando, desenhando, copiando o nome. Falei, cara, que é isso, meu? O que você está fazendo? Estou desenhando o rosto. Meu, que lápis é esse? Eu falei, eu uso um lápis 6B. O que é lápis 6B? Só conhecia o número 2. E caneta Bic, né? O papel sulfite. Ó, o papel que eu uso é um papel grosso. Um cara, gente fina. Ó, eu estou fazendo esboço. O que é esboço? Esboço é quando você começa a desenhar. Todo desenhista tem que esboçar. Você gosta de desenho? Gosto. Quer aprender a desenhar? Quero. O olho vira. A gente, quando gosta de desenhar, vê gente desenhando, o olho faz assim, ó. O coração dispara. E eu estava em 13 anos, 14 anos, 13 para 14, vendo aquele cara desenhando. O negócio foi mágico. Porque eu até vejo isso. Quando eu vejo alguém desenhando, eu espanto, porque eu gosto de ver. Porque é muito legal, os pais sabem disso. Você tem uma folha branca. Daqui a meia hora a folha não é mais branca. A folha não é que nem o que eu vi aqui agora, pelo amor de Deus. Falei, padre, presta esse desenho, meu amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar o desenho do menino. Ó. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, o que faz isso? É computador? Não é possível que uma pessoa desenhe assim. Não é possível. Não é possível que uma pessoa desenhe assim. Tá do jeito certo? Tá. Não é possível que uma pessoa desenhe assim. Então eu quero ver, cara, como é que você usa essa cor? Como é que você fez essa cor ficar desse jeito? Né? Esse amarelo, meu, parece cor da pele, cara. Né? A cor da pele clara, no caso. Meu, eu pirei. Eu nunca mais parei de desenhar. E estava buscando, sempre busquei o rosto perfeito. O rosto perfeito. E eu desenhava que nem louco, porque eu desenho todo dia. Até hoje, eu desenho todo dia, né?
Hoje eu já rabisquei. Sexta-feira eu fiz 5 desenhos de rosto. Sexta-feira. Quinta-feira eu desenhei 8 rostos. Terça-feira da semana passada eu fiz um pôster com 12 rostos. E assim vai. E se eu ficar assistindo televisão, quem sabe disso? Eu fico com o papel na frente, desenhando. A gente parece louco, né? Quer ver, pensa. Então, Mas é um momento de diversão ali, né? Agora, e ser professor? Meu amigo. Deus me livre de ser professor. Que é isso? Nunca, jamais. O quê? Cuidar desses capeta, que eram uns bagunceiros da sala também, sabe? Com todo respeito. Deus me livre de ser professor. Vou trabalhar no quê? Não sei. Já fui ajudante de funileiro, metalúrgico, trabalhei em fábrica de bloco, vendi sorvete na rua, catei sucata para vender, já fiz de tudo. Mas eu falava, uma oportunidade vai cair no meu colo. E eu fiz faculdade de arte. É aí que eu quero chegar. Eu continuo minha pergunta. Tá. Depois se ele estiver falando, tiver alguma dúvida, alguma coisa que você achou legal, pergunta. Tanto para ele como para o Jorge, tá? Então, eu vou fazer essa pergunta agora. O Onésio vai responder a parte dele. Depois o Diego vai responder a parte dele, tá? Se deixar eu falar, fica bonito. Relaxa, relaxa. Ainda não está, porque senão tem que fazer caso aos dois. Essa primeira pergunta é só para o Onésio. Onésio, como é que foi para você chegar a pensar em achar um caminho para ir para a faculdade para dar aula? Você já pensava em dar aula ou não? Nunca. Como apareceu isso? Ocorre o seguinte, eu trabalhava numa loja de calçados e fazia ensino médio à noite. Engraçado que o gerente da loja não ia com a minha cara, porque eu gostava de estudar. Apesar de ter ficado 5 anos sem estudar. Parei na 8ª série e fiquei 5 anos sem, voltei a estudar e tal. Aí tem um amigo meu, grande amigo até hoje, que ele era inspetor de alunos na escola estadual, e eu estava querendo sair da loja. Ele falou, Onésio, você quer ser inspetor? Eu falei, eu quero, mas tem que prestar concurso. Não. Vai ter um processo seletivo, se inscreve lá na delegacia de ensino, você vai fazer uma prova, se você passar, você vai ser inspetor. E eu fui ser inspetor de aluno do Jardim Santo André, perto da 3ª divisão, perto de Mauá, né? Periferia aqui extrema, pegava a Avenida Sapopemba, isso era no ano de 88. Eu fui dar aula fui ser inspetor de alunos, cuidar de aluno. Eu achei um sarro. Só que escola, gente, falta muito professor. Até hoje, falta muito professor. Eu falo, tem dia que você vai para a escola, não tem as 5 aulas, você volta, mas a gente pode até falar sobre isso, que eu tenho propriedade para falar sobre isso hoje. Faltava professor e não dispensava aluno. Então, uma vez a diretora falou assim, ó, você pode ficar na sala com aquela 4ª série, eles são terríveis, né? São bagulho, mas você pode ficar? Eu falei, posso, vou ficar. Posso levantar? Aí eu entrei na sala, aquela bagunça, eu comecei a falar, ninguém me ouvia. Aí eu peguei o giz e comecei a desenhar na lousa, sabe? Comecei a desenhar na lousa, engraçado que desenho parece mágico, né? Você vai desenhando, a galera ficou todo mundo olhando. Olha, falei, tudo bem, pessoal? Não, eu sou inspetor de desenho. Vamos fazer uma brincadeira? Essa turma daqui contra essa turma daqui, beleza? Eu vou desenhar, vou fazer um risco, senão eles vão adivinhar o que é. Quem acertar ganha ponto, né? Fizemos uma competição lá, deu certo, competição. E todo dia eu entrava na sala e desenhava na lousa. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ser professor de arte. Mas eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Eu não tinha dinheiro. E como é que foi? Eu não tinha dinheiro. Como é que foi isso? Porque assim, eu era reino de família, cara. Eu tenho 6 irmãos pequenos, minha mãe dependia de mim. No final de 88. Aí eu tinha uma amiga lá, uma namoradinha minha, que era professora, e ela falou assim, você quer fazer faculdade? Eu falei, eu quero, mas é caro. Naquela época lá, falando hoje, a faculdade de arte é tipo R$500 por mês, sabe? Ela assim, pô, eu não tenho essa grana, cara. E, não, vamos lá, você faz vestibular e depois a gente se vira, beleza? Não quero. E prestei o vestibular e passei. Eu fiquei com medo, porque eu não tinha dinheiro, cara. Professor Tony. Falei, queridão. Professor, eu sei que você é mestre do meu mestre, então aí vai. Professor, guarda pra mim como tá a maçã. Precisa curtir do barato de todo mundo, mas eu não menosprezo ninguém. Vou abrir o... Então, e aí eu prestei o vestibular, passei e cheguei em casa e falei com minha mãe, eu vou fazer faculdade. Ela ficou com minha mãe era analfabeta.
Quando eu falei, vou fazer faculdade, ela falou assim, o quê? Você não acha que já está na hora de parar de estudar não? Você já estudou demais? Porque para minha mãe não tem escola. No ensino médio já é o top. Não preciso estudar mais. Chega, não, eu preciso que é a minha independência, só que eu não vou dar mais dinheiro em casa. Aí o olho dela fez assim, eu não tinha dinheiro. Eu tinha grana para pagar 2 meses de faculdade só. 2 meses, e a matrícula. E não tinha mais, eu já fiquei preocupado, porque eu tinha uma rescisão de trabalho. Então eu entrei na faculdade, fiz um curso, comecei a fazer, no segundo mês eu paguei, e aí o governo do estado, isso foi um lance legal. Na época o governo aqui era o Orestes Square, esse cara já morreu, era o governador do estado, e eles construíram muita escola pública, e precisavam de professor de arte, porque colocaram arte no primeiro e no segundo ano das séries iniciais, os pequenininhos. E aí eu fui numa escola e falei para a diretora se ela podia me dar as aulas. Ela falou, eu posso, tinha 30 aulas de arte. Eu falei, mas eu só posso 16, 14 eu não posso. Não, só dou aula se forem as 30. Não, eu só preciso de 16, 8 salas. Aí convenci, chavequei, ela falou, tudo bem, eu vou quebrar o bloco para você. E eu comecei a dar aula nessa escola. Com essas 16 aulas eu paguei minha faculdade e continuei dando dinheiro em casa. Então assim, eu era um professor estudante, estudava arte, dava aula, com o salário eu pagava, ajudava um pouquinho em casa, e foi, quer dizer, na verdade foi até a mão de Deus aí, né? A mão de Deus que abriu essa porta e essa possibilidade. E eu não precisei fazer crédito educativo, financiamento estudantil, né? Eu fui pagando. Mas era em obra. Uma coisa eu vou falar para vocês. Ou você estuda, ou você se diverte. Tem esse lance que eu falo para você. Estudar, se você quer ser alguém na vida e quer estudar, namoro, balada, bagunça, gastar dinheiro à toa, não existe. Não existe. Cara, eu tenho vergonha de dizer. Eu tinha um sapato que ele furou embaixo. Eu colocava papelão para não molhar. E as minhas calças, elas abriam no meio da perna aqui, sabe? Eu tinha vergonha até de abrir a perna. Então era tudo muito surrado, muito simples. E eu não tinha roupa, e morria de vergonha. Porque se passava, tinha fome, cara, porque eu não tinha o que comer. Mas eu sabia, eu falava assim, Deus, esse negócio tem que valer a pena, né? Enfim, foi assim durante 3 anos. Não foi fácil, porque, galera, pra gente que é pobre, pra gente que está aqui no extremo da periferia, nada é fácil, nada é fácil. Tudo que você for fazer, que você for conseguir, a vida vai cobrar um preço. Vai ser maravilhoso no final. Só que os meios, galera, a forma de conseguir, não é fácil, não é fácil. E para mim foi extremamente suave. Depois teve a continuidade. E para você, Johnny, como é que foi começar a pensar em dar aula de desenho em curso? No meu caso foi um susto mesmo, eu não estava nem pensando em dar aula de desenho. Né? Na verdade, também, eu não precisava nem dar aula de história não, porque eu sempre fui muito tímido. Antigamente eu tinha vergonha da minha própria sombra. Então assim, eu tinha demais, travava por falar. Se eu estou falando aqui, é a imagem de Deus na minha vida, porque eu falava assim, nem com parentes, não sou conhecido, eu ficava bastante de vergonha mesmo. Mas aí, eu comecei em 2008, 2009, comecei para a igreja, e lá comecei, tendo algumas oportunidades de poder participar de alguns eventos na igreja, fazer umas coisinhas, começar a falar um pouco mais com pessoas, e isso foi me dando um pouco mais de desenvoltura. Só que mesmo assim, eu comecei a fazer a faculdade também de História, e só porque eu gostava das coisas, eu gosto de História, não por causa da questão de dar aulas. Porque eu ouvia dizer que, como ele falou assim, né, que os alunos, pegaram turma assim de criança e tal, adolescentes, ensino médio, que era terrível, que se respeitava o professor e tal. Porque também tem uma coisa, né, assim, até um tempo atrás, quando eu estava, ainda assim, o professor era um pouco mais valorizado. Hoje em dia, a questão de ser professor está um pouco banalizado. Estava longe de professor? Exatamente. Até com isso. Então, assim, o professor hoje em dia é um pouco mais banalizado. Por quê? Porque não se tem muito respeito que tinha antigamente. Lógico,
a gente fala assim, sempre teve desrespeito na escola, mas assim, hoje em dia está muito mais crachado. Antes você falava assim, nossa, esse cara é professor, mas por que eu consigo ser professor? Eu não consegui chegar lá, dar uma escola. Era surreal o negócio. Sabe? Eu sou professor, o negócio é surreal. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, quando você fala, você é professor, o pessoal te deseja boa sorte, dá os pêsames, pergunta se você trabalha, tá, você dá aula, mas você faz mais o quê? Você trabalha comigo. Como se o professor não fez um trabalho. Aí eu desafio essa pessoa que fala que o professor não trabalha para pegar uma semana de aula com longos anos, 8º anos, 7º anos. Trabalha desse. Tem dia que o pessoal da escola parece que eu trabalhei numa obra, carregando concreto, é um negócio pesado. Assim, é trabalhoso demais. Mas então, nesse sentido, fazendo faculdade e tal, eu falo, não, a única coisa que eu posso fazer como estudante de história é dar aula, eu não conheço outra coisa. E aí, nessa escola que eu estou aqui, dando aula hoje, lá eles tinham um cursinho pré-vestibular. Estavam precisando de curso de história, porque meu currículo é um negócio, e era 2 meses de aula. Peguei lá para dar essas aulas de história. Horrível, terrível demais, eu não consegui desenvolver legal a aula de história, não sei explicar direito. Mas enfim, passou os 2 meses. Quando acabou, quando acabou os 2 meses, eu já conhecia a dona da escola mais ou menos, e aí ela falou para mim assim, que você sabia desenhar. E aí foi interessante porque assim, como eu tinha muita vergonha e tinha muito medo, no começo eu falei assim, não, eu não sei desenhar, mas eu conheço muito desenho. Né? Então assim, eu ia passar para frente essa oportunidade. Então assim, eu ia passar por trás de outra pessoa, porque eu tinha medo de dar aula. Só que depois eu cheguei em casa, foi com a minha esposa, eu estava muito zoado de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como motorista, tinha uma pandemia que eu levava estande de vendas, eu levava lá na loja de São Paulo aí. Um trabalho meio chatinho, nossa. Então, e essa que era um trabalho assim, que não tinha sempre. Um dia eu trabalhava, outro dia não, eu já era recém-casado, estava precisando trabalhar, ganhar dinheiro, falei, vou enfrentar isso aí. Aí pegamos a primeira turma, o rapaz acabou de sair daqui, é o Alan, ele foi da minha primeira turma de desenho. Então, assim, eu fui aprendendo a dar aula, dando aula. Então, foi nesse sentido, foi meio susto mesmo, não planejei nada de dar aula, nunca tive esse perfil de professor. Mas tive que aprender na marra e hoje em dia eu gosto muito do que eu faço. É trabalhoso, não trabalho igual todos os outros, porque se fosse 100% você não trabalha, seria um lazer remunerado, mas não é trabalho. Sempre com os seus percalços aí. Mas foi assim, foi um susto mesmo. Me chamaram e falaram, vou encarar aí, eu estou até hoje, eu estava uns 3 anos aí. Pergunta para os dois, então. Como é que faz para lidar com um aluno preguiçoso na sala? Aluno de arte preguiçoso. Polêmica essa pergunta agora. Não, mas ó, eu vou até fazer uma defesa, porque assim, eu compreendo que sala de aula é heterogênea, não é homogênea. Primeiro que não é a intenção da arte formar artista dentro da escola, não é a intenção da aula em si. E dentro de uma sala de aula com 40 cabeças, você tem ali, as mentes estão voltadas para várias áreas. Tem gente que é bom em exatas, tem gente que é bom em humanas, tem gente que gosta de inventar, gente que gosta de cantar, de dançar, de criar, fazer conta. Tem gente que não gosta de desenhar, não gosta porque não gosta mesmo, não é a praia dele, né? Aí no caso entra a questão do amor, da preguiça no caso. Os professores de uma forma geral, eles têm que ser criativos, porque o problema do aluno preguiçoso em arte é a mesma coisa do aluno que não quer pensar em fazer uma conta de matemática. E às vezes o professor ele fica tão chateado com esse aluno quanto eu com aquele que não produz. Então assim, as atividades elas têm que ser criativas a ponto de envolver todos. Tanto é que tem determinados trabalhos que eu dou em grupo, porque eu sei que um apoia o outro. E outra coisa, eu costumo dizer nos alunos, eu falo isso para os alunos, ultimamente eu tenho trabalhado só com o ensino médio na rede estadual. Então eu dou aula no ensino médio e EJA. Eu dou aula para 2º e 3º ano, esse ano 2019, e dou aula para 2º e 3º de EJA.
Então eu falo para eles assim, que na sala de aula não existe nenhum ser humano fracassado. A gente tem possibilidades. Porque o sucesso, você divide o fracasso também. Mas a gente costuma fazer assim. O sucesso, a gente coloca, né? Não tem sucesso, mas eu sou o cara. O fracasso, meu pai que me ajudou. Minha mãe que me ajudou. Eu fracassei porque minha mãe não sabe. É assim. Então eu digo que eles têm possibilidades. Então assim, existe uma coisa chamada inteligência emocional. Né? Tem até um estudo sobre isso de um filósofo chamado Howard Gardner, que fala a respeito das inteligências múltiplas. Que o ser humano sempre parte com tendência a uma área específica. É por isso que a gente tem bons mecânicos, bons motoristas de ônibus, garis competentes, médicos competentes, arquitetos competentes, porque uma coisa ruim é a pessoa que pensa que gosta e não gosta. Falei com a minha filha agora, um veterinário que odeia cachorro, um médico que não gosta de gente, um professor que odeia ensinar, né? Uma pessoa que faz limpeza, que odeia fazer faxina. E será um bom profissional? E a escola, ela forma cabeças. A escola forma cabeças. Tanto é, Johnny vai concordar comigo. De 1º ao 5º ano, a gente trabalha tranquilo. No 6º ano, a gente tem problema. Porque no 6º ano, o aluno começa a mudar. O ser humano começa a mudar. Não é verdade? Na adolescência, então, imagina você, quem é pai e mãe aí, de adolescente, na adolescência, não é? Adolescente, eu sei que eu sou pai de adolescente, eu tenho uma filha de 20 e uma de 17. Eu sei que eu lembro delas pequenas, depois na adolescência, que começa a aparecer as manias. E aí, como é que faz? E isso na escola, você tem um grupo lá de 30 pessoas, cada um com uma personalidade. E outra, eu até digo assim, eu quero o aluno, eu quero a criança agora, comigo, mas eu quero ver no futuro o que ele vai ser no futuro. O que ele vai ser e me mostra o que vai ser. Até pegando esse que eu já desculpa deixar você falar. Eu tenho eu trouxe aqui sem querer, mas foi ótimo. Eu nem marquei a data, mas isso aqui foi feito, ó. Está escrito aqui, ó, não tem data. Para um professor nota 10 de seu aluno 9,5, meio louca, tá? Aqui vai um versinho. Sentei na paçoca, ai minha paçoquinha, ela era paçoca, agora é farinha. Né? Quem fez foi a Cássia. A Cássia. Isso aqui é uma sala de 5º ano. Deixa eu ver se eu identifico a Cássia aqui. Aqui, ó. Cássia 2004. Então quer dizer que faz 15 anos? Então aqui, ó. Quinta série, 5º ano. Isso aqui é uma caricatura coletiva da sala de aula. Eu vou até deixar passar. Eu, professor Onésio, com a minha barriguinha, cabelo giz na mão, eu usava uma pochete aqui, ó. Você lembra quando eu usava pochete? Eu tinha uma pochete que usava os documentos aqui do lado, tinha uma barriguinha assim, que eu era gordo. Agora eu estou desbelo. E estou segurando, ó, silêncio pelo amor de Deus. Né? Mas não coebe aqui, que um aluno falava não coebe. Se você prestar atenção aqui, ó, o primeiro aluno está com o lápis enfiado no pé. Eu não lembro o nome dele, mas esse menino realmente ele foi quebrar um lápis, ele foi quebrar um lápis, o lápis entrou no pé dele, ele saiu, né? Então, agora não mais, mas eu identificava cada um desses alunos aqui, ó. Identificava cada um, quem era o quietinho, quem era o preguiçoso. A Cássia, que é essa daqui, ó, hoje, a Cássia é arquiteta urbanista, ela mora no Chile, em Ushuaia. Eu sou fã da Cássia, sabe? Mas eu não sabia que ela ia ser arquiteta, ela gostava disso. Vou até deixar passar. Então, assim, com relação ao aluno preguiçoso, não existe. Não existe. O aluno tem uma personalidade, ele está criando a personalidade. Outra coisa, eu como professor de arte, eu dou nota pela criticidade, eu avalio pela presença, pela participação, e consigo avaliar o aluno também pelo que está por trás dele. Porque tem uma coisa, Cleiton e amigos, às vezes o aluno não vou chamar de aluno não, porque aluno, sabe o que significa aluno? Aluno. Sem luno, luz,
sem luz. Aluno significa sem luz. Diziam que o estudo era a luz da vida, né? É como se o ser humano não sabe. Como é que você chama o amor? Ana Cecília não sabe nada. Ela entrou na escola, ela está sem luz. Então eu vou estudar do lado, sou professor, e ela vai ficar inteligente. Não é isso. A gente chama agora de estudante, não é de aluno. Às vezes, o preguiçoso, quando você fala, talvez ele tenha um problema de depressão, talvez tenha um problema na família, que os pais não conversam, talvez tenha um envolvimento da família, tem essa coisa do local onde mora, como é que está a situação. Cara, Johnny sabe. Às vezes você vai no psicológico, você sabe disso, você sabe. Às vezes você percebe o talento, você percebe a capacidade, mas você percebe que o que está por trás é muito mais forte. É muito mais forte, aqui também tem, ó. Você percebe que o que está por trás é muito mais forte e às vezes você não consegue dar conta pela batalha que você tem. Então, Cleiton, eu diria que é um desafio fantástico, assim, fantástico, porque assim, no caso, eu estou me aposentando do Estado, mas não da Prefeitura. Mas eu estou em crise, porque eu não quero sair, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto dessa energia, eu gosto de me sentir bem. Eu não sei se o João vai concordar comigo. Como que é os alunos preguiçosos, Bacana? Lembrando que aqui, ó, a posição do Onésio é porque ele é professor em escola de estado, prefeitura. O Johnny já é professor de curso, é mais específico. Não, mas... Estava falando sobre como era no mês de outubro, Consciência Negra, eles estavam falando sobre as formas de resistência dos escravos. Então eu pedi para eles fazerem uma história de quadrinhos em grupo, né? Expliquei para eles como é que fazia o processo, bem simples. Foi o roteiro, o colorista, o desenhista e tudo mais. Eles montaram um grupo deles lá e fizeram um quadrinho, fazendo alguns quadrinhos. 5 pessoas, 5 grupos conseguiram fazer. Então, assim, a gente gosta disso. Só que assim, a gente sabe que mesmo entre esse pessoal que fez as atividades, sempre tem aquele que tem encostado, sempre tem aquele que vai no grupo só para comprar um nome, sempre tem aquele cara que vê o trabalho feito e pede, vou pôr também para você, para adiantar para mim e tal. Então, assim, a gente, como professor, a gente é professor, a gente não pode ser nada nem disso do aluno. Às vezes a gente, como professor, quer ajudar bastante, a gente quer conversar com o aluno, a gente quer fazer uma coisa a mais, mas não pode, né? Então, assim, mas o que está ao nosso alcance, a gente faz, conversa, a gente, aí, como o aluno falou, a gente está vendo um aluno lá triste, né, no campo lá, você chama, vem que tudo você e tal. Aí eu, não, mas o que é? Pode falar pra gente, tá vindo pra gente conversar. Aí ele fala, pode ser na minha casa, então, pode ser comigo, eu tô com dúvidas da minha vida e tal, e começa a trabalhar com você. E só o óbvio de ele conversar, ele já vê que ele desperta, já começa a fazer alguma coisa, já começa a desenvolver melhor, porque você deu uma atenção pra ele. Só que assim, é complicado você estar numa sala de 40 pessoas, igual ele falou, ou então até mesmo no curso mesmo. Uma sala que tem 10 alunos falantes e você está lá trocando um com o outro. Aí quando você, já aconteceu comigo, por exemplo, no curso, eu faço atividade para a pessoa e fico lá, na minha mesinha lá, fazendo meus desenhos, tá? E esperando eles tiverem alguma dúvida. Aí eu dou atenção para um com o outro, aí quando eu vou perceber, quando falta 10 minutos para acabar a aula, eu olho assim, então lá quietinho, parado, já tem uma atividade. Eu falo, mas não, você já terminou, porque você me chamou, tem que me chamar para você trocar ideia e tal. Então assim, é muito complicado, por que eu tô falando por isso? Porque é muito complicado para o professor essa questão do aluno preguiçoso. Porque assim, como eu falei, eu sou um pouco mais pessimista que ele. Eu acredito que tem muito aluno que é preguiçoso mesmo. Ainda mais no dia de hoje, que está tendo muita liberdade do Estado com alunos e tudo mais, os alunos estão relaxando um pouco no sentido de se aplicar no estudo, porque sabe como passar. Então assim, tem preguiçoso mesmo, tem preguiçoso. Mas nem todo mundo é preguiçoso. Hoje em dia a gente vive numa época, infelizmente, que você vê crianças, eu já ouvi, cara, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas uma criança de 4, 5 anos de idade com depressão. Caramba, 4 anos de idade, depressão, meu Deus do céu. Difícil, então a gente vive num momento assim, que as pessoas estão muito reclusas, dentro de si mesmas, é muito digital, é muito amigo virtual, não tem aquele bate-papo, não tem aquele negócio de você sair na rua como a gente fazia antigamente. Você tá na costa, ficava até 1, 2 da manhã conversando na rua sem perigo nenhum. Hoje em dia ninguém mais não faz mais isso porque é perigoso.
Então, assim, a gente tem que analisar um pouco a questão da preguiça, porque às vezes pode ser preguiça, mas a maioria dos casos hoje em dia não é só preguiça. Tem casos clínicos, tem casos de depressão, tem casos de problemas familiares. Né? Como é que a gente trata isso? É tudo no improviso mesmo. Se você vê um que é meio preguiçoso assim, você dá um choque nele assim, às vezes ele fica desperta. Ou como acontece, por exemplo, no curso, como a gente faz. Aluno que é preguiçoso, ele vai para brincar, ele não vem para fazer curso, ele vem para brincar porque tem para trocar ideia. Então você dá uma chamada de atenção dele uma ou duas vezes, de duas no ele melhora, ele sai do curso. Você sai do curso porque realmente não quer desenhar, só quer trocar ideia mesmo. Agora, em todos os casos que a gente vê aqui, são casos mais clínicos, que a pessoa sofre com coisa assim mesmo, de fato, aí você vai fazer com ele, às vezes ele melhora, às vezes o curso ajuda ele a desenvolver. No meu caso foi exatamente, quando eu fiz o curso com ele lá em 2004, eu era criança muito reclusa também. Mas na minha época, como era mais difícil, não tinha internet, eu tinha prestação de tudo, eu era obrigado a assistir Maria do Bairro com a minha mãe, porque não tinha fazer mais nada. Aí passava pro comercial, passava pro Zodíaco, pro Zodíaco pra assistir, tá? 2 minutinhos não tinha colocado, ficava no comercial. Aí tava lá Maria do Bairro, lá, fazendo coisa. Então assim, não tinha internet. Então, minha única opção mesmo assim foi por desenho, por desenhar, e isso me ajudou demais. Porque através do curso de desenho, eu conheci meus amigos, conheci o Cleiton, conheci ali o Alexandre que está ali atrás, viu, voltando para jogar RPG, começamos a jogar, fazer um ciclo de amizade muito bom. Isso fez desenvolver mais ainda a questão da sociabilidade. Né? Só que hoje em dia está muito mais difícil, por quê? Porque hoje em dia as crianças estão muito reclusas. Eles fazem com que elas fiquem, não preguiçosas em si, mas levando a vida, com a barriga às vezes. Aí eu vejo alunos assim, o amigo dele tem preguiça de viver, parece. O cara está lá assim, morrendo. Fala, vive, rapaz, tá fazendo um negócio para fazer. Mas é isso, então assim. Eu vou levar uma polêmica. Eu posso até discordar dele também. Porque a escola que a gente trabalha é uma escola que foi pensada para jovens de 1930. Tá? Então a escola ela está há 90 anos defasada. Nós estamos vivendo uma época que é uma época de realidade virtual, uma época que as relações elas mudaram. Imagina você que eu estudei com giz e apagador e eu continuo há 30 anos dando aula com giz e apagador e meu aluno está usando o iPad, sabe? O meu aluno ele está usando, ele está trabalhando com memórias digitais, né? E aí eu estava vendo umas fotos de crianças ontem, crianças que mudaram a história. Eu fiquei imaginando como era conviver com aquela criança, como era aquela criança. Eu vou falar para vocês uma criança preguiçosa, que nenhum professor gostava, tá? Que todo mundo reclamava que dizia que não ia dar certo na vida, é o cientista Albert Einstein, o cara que inventou a energia atômica. Ele era um aluno preguiçoso. Aí, Tom Jobim, o maestro Tom Jobim, o cara que inventou a bossa nova, um dos maiores brasileiros, mas Tom Jobim é um poeta maravilhoso. A irmã do Tom Jobim dizia, quando ele era criança, era desligado, ele parava e ficava olhando o passarinho cantar. Ficava horas e horas ouvindo. Como é que é você entrar na cabeça de uma criança dessa? E essa criança revoluciona. É o caso da Cássia Eller, do Renato Russo, com Legião Urbana. Crianças. E eu fico imaginando também, porque assim, vocês, principalmente os adolescentes que estão aqui, você tem certeza do que vai ser o ano que vem? Você tem certeza do ano que vem, no futuro? Qual vai ser o seu Jefferson? Como é que será que vai ser o seu futuro, meu amigo? Será? Nós já estamos caminhando aqui, cara. Eu espero viver mais uns 20 anos. Vamos lá. Se eu viver mais 20, eu vou viver até 75 anos. Eu quero estar com a cabeça boa e fazendo caricatura. E aí, será que eu vou estar? E vocês? Será que alguém aqui vai entrar na política? Será que alguém aqui vai ser empresário? Será que vai ter um médico aqui, um engenheiro, um arquiteto? Será que alguém aqui vai trabalhar na medicina, madre? Será que alguém aqui vai inventar a cura da AIDS? Será? Não é? Alguém vai ser dentista? Vai operar cérebro? Não sei. A hora que chegar lá, eu quero, porque assim, na verdade, quantos neurônios temos, cada um dentro da cabeça? Quantos milhões de neurônios? O que é uma sala de aula, no caso? Eu vou até voltar. Eu tenho uma inveja positiva do meu amigo Cleiton, uma inveja e um orgulho do Cleiton, porque é um empreendedor. E a sala dele tem gente que vem porque gosta de desenhar. Gosta muito de desenhar. E gosta dele.
mas gosta de desenhar. Diz que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós não, Johnny. Às vezes o cara está na sala, mas ele odeia a gente, cara. Isso aí é bastante. Eu já carreguei vários apelidos na escola. Uma vez, estava na família assim, o Onésio vai morrer.